Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o Centro de Eventos, né? Que está até hoje, né? Sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram. Foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Boa noite, amigos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Elahá. Olá, Rafael, como é que está você? Eu estou muito bem, graças a Deus. Boa noite, meu querido Jorge Alahá. Boa noite, Cleide Medre, diretamente de Fernandópolis, São Paulo. E você, Cleide, como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui muito quente, muito calor. E aí, na sua região, como que está, Rafael? Aqui está chovendo em São Paulo, está chovendo no Rio, em Niterói. Então, se eu cair, não é porque eu fugi, é porque está chovendo, mas aí eu entro pelo celular. E você, meu querido Jorge Alahá, como você está, Jorgito? Eu estou ótimo. Eu estou em Curitiba agora, não estou mais em Porto Velho, estou em casa. Hoje aqui está uma noite chuvosa em Curitiba. E eu estou muito, mas muito feliz de nós estarmos aqui para mais um episódio desta série que estuda a história do cristianismo. Nós estamos com a programação de fazermos 20 lives. Uma live para cada século. Já fizemos o primeiro e o segundo século. E agora, Lola, hoje nós iremos fazer o século terceiro, que é um século importante porque é o século que antecede ao quarto, que é um século muito traumático. Mas a gente vai ver hoje o século terceiro, que é o amadurecimento final do chamado cristianismo primitivo. Cleide Medre, a palavra é sua.
Conta para nós da live. Vamos primeiro cumprimentar os nossos internautas que estão aqui chegando, muitos deles estão muito ansiosos aqui esperando a live de hoje. Essa live é um espetáculo, né? Está nos trazendo muito ensinamento. Eu estou adorando. E os nossos internautas aqui estão muito ansiosos, estão gostando muito também. E hoje é o século terceiro que vocês vão falar para nós. É muito aprendizado. E aí, Rafa, fala você um pouco também. Olha, eu gosto sempre de deixar o Elahá começar, porque quando ele começa, eu só dou continuidade. Então, meu querido Jorgito, eu deixo você dar o pontapé inicial, porque eu aprendi que na vida a gente mais aprende do que fala. Nada. Então, nós tivemos, nas lives anteriores, um passeio por alguns episódios muito importantes da história do cristianismo. É muito importante a gente fazer, primeiro, uma divisão. Nós temos, antes do século IV, uma história de cristianismo. Do século IV para frente, outra história de cristianismo. Então, como nós estamos no século III, na nossa noite de hoje, nós ainda estaremos do lado de cá dessa história. Porque é um período em que costuma se chamar cristianismo primitivo. Eu até nem gosto muito dessa palavra cristianismo primitivo, porque parece que ele é primitivo, né? Que ele é rude. Eu gosto de cristianismo nascente, porque é quando aquela ideia estava brotando. E na nossa primeira live, nós vimos ali a história dos nossos seguidores diretos de Jesus, nós vimos o surgimento dos evangelhos, nós vimos a história de Paulo de Tarso, nós vimos aquilo que aconteceu, de maneira geral, no nosso século I. E agora nós estamos vindo uma nova etapa, porque na última live a gente já viu o século II, que é um século onde já não tinha mais os discípulos diretos de Jesus, né? O último dele, João, teria desencarnado ali na virada do século I para o século II. O século II é um século onde começam a surgir as primeiras formas de pensamento da ideia cristã, algumas delas já se descolando da mensagem original de Jesus, muitas discussões teológicas, muitos pensadores que surgiram durante esse nosso período, que foi objeto da nossa conversa na última quinzena que a gente estudou. Agora, a gente vai para o século III. E na história do século III, vai acontecendo o quê? A mensagem ela vai crescendo e vai se espalhando. Então, quando a gente estava no século I, a gente tinha poucos nomes para falar. No século II, poucos nomes para falar. Quando a gente chega no século III, abre-se um horizonte muito grande, porque a igreja cristã ela já está com algumas demonstrações de hierarquização, a gente já encontra alguns títulos, pessoas são reconhecidas como bispo, arcebispo, patriarca, presbítero, já começa a aparecer uma série de nomenclaturas ao lado do nome das pessoas importantes da história do cristianismo nascente. Então, hoje, a gente vai pensar os elementos que são considerados mais importantes, porque é muita gente no século III, e a gente vai ter que priorizar aqueles que, de certa forma, teriam uma maior representação nesse universo do cristianismo do século III. Por que ele ainda é um cristianismo interessante do ponto de vista do seu código, das suas crenças? Porque ele ainda não está institucionalizado como religião oficial do Império Romano, que vai acontecer daqui a 15 dias, na nossa próxima live do século IV. Então, ainda há perseguições, ainda existem mártires, ainda existe, por conta da perseguição, desinteresse pessoal. Quando chegarmos no próximo, o interesse pessoal começa a dar a nota, começa a dar o tom do funcionamento desse cristianismo que vai enfrentar muitas batalhas
a partir de 325. Então, nós vamos, portanto, hoje começar vendo os personagens mais importantes que a gente tem nessa quadra, nesse período de 100 anos. E aí, Rafael, eu perguntaria a você, dentre esses que você destacaria do século III, por qual deles você quer começar? Quero registrar a minha alegria de poder fazer essas lives junto com a Elahá e com a Cleide. Em verdade, a Cleide junto com a Elahá e comigo, fazendo as devidas honras da casa. Negativo. E dizer que tem sido para mim um período de muito aprendizado, porque eu tenho pegado os livros de história, relembrado o meu período de igreja, relembrado grandes personagens que propiciaram que nós chegássemos até aqui. Porque a gente costuma pensar a história de uma forma estanque, como se as pedras de um dominó se encaixassem sem depender umas das outras, mas não é assim, porque existe espiritismo, porque existiu o cristianismo, porque existiu o judaísmo, então está tudo concatenado. Então a gente estudar a história do cristianismo é estudar a nossa própria história. Ela coloca o dedo. Pode falar. Tem uma coisa, Rafael, é que a gente destaca muito a figura de Paulo de Tarso como se nós tivéssemos ouvido dele a mensagem. E, na verdade, dele passou para outro, passou para outro, chegou até nós. E, às vezes, a gente fica pensando que ele falou, não houve nada neste vácuo, e a mensagem sozinha chegou até os dias de hoje. E não é verdade. Tivemos muitos mártires, muitos homens incríveis nessa grande saga para que o cristianismo chegasse até os dias atuais, e exatamente por isso que é importante esses estudos aqui. Aí eu queria que você falasse, antes de citar o personagem, que você retornasse aquele pensamento que você colocou na live passada sobre os romances de Emmanuel, por favor. Ah, sim, vou falar dos romances de Emmanuel. Só fazer uma contextualização, Elahá. Na verdade, esse período da história que medeia entre a desencarnação de Jesus, o nascimento do cristianismo até o século IV, quando há uma virada de chave, nós costumamos chamar de patrística. Por quê? Patrística remonta ao nome de padre ou pai, porque é a doutrina dos pais da igreja. O que propunha essa doutrina dos pais da igreja ou patrística? Ganha esse nome tanto na religião quanto na filosofia. Os pais da igreja são os seguidores dos apóstolos. Porque depois dos apóstolos, por exemplo, nós citamos que Inácio de Antioquia foi discípulo de João. Sim. Policarpo de Esmirna foi discípulo de João. Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo de Esmirna. E aí as coisas vão se difundindo. Nós temos, por exemplo, um personagem do terceiro século, que é Hipólito de Roma, que foi discípulo de Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João. Então a gente percebe que os pais da igreja nada mais são do que a continuação dos apóstolos, por isso patrística. E aqui um outro elemento interessante, já existiam os cargos, principalmente 3, o bispo, o diácono, e nós tínhamos a figura do presbítero. Então esses 3 cargos já estavam estruturados. E há um outro detalhe também, Elahá, que é o detalhe de que a igreja também já se estruturava. Era a igreja católica apostólica. E vocês poderiam perguntar, e cadê o romana? Calma, o romano entra no 4º século, com o Édito da Tolerância de Constantino e depois com o imperador Teodósio em 380, quando o império se torna efetivamente cristão. Nos séculos II e III, nós temos a Igreja Católica. O que quer dizer a palavra católica? Não é a Igreja Católica dos dias atuais, não, tá, meus amigos? Católico é uma palavra que quer dizer universal, porque o pensamento dos pais da Igreja era o seguinte: nós precisamos, partindo dos apóstolos, unificar a mensagem de Jesus, tornar ela universal. Então, católica e apostólica, porque a gente precisa saber de onde a gente está partindo. E você me pergunta dos romances de Emmanuel. Nós sabemos que o livro há 2000 anos é quando Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, esteve lá no século I.
junto com Jesus. Nós sabemos que depois ele renasce 50 anos depois, por volta ali de 131, no século II, já na personalidade de Nestório. Gente, o meu cachorro está querendo participar da live, mas ele está se evangelizando. Qual é o nome do cachorro? É Chico. O nome do... Em homenagem a Francisco de Assis. Aqui em casa todo mundo tem uma ligação com a religião. E no século III, nós temos o romance Ave Cristo, um período dos mártires, um período onde pessoas morriam dando a sua vida por Jesus e o Evangelho. Tanto que uma das frases que celebra esse livro, Ave Cristo, é exatamente essa palavra, Ave Cristo. Os que vão viver a vida eterna glorificam e saúdam. Porque se Jesus deu testemunha da imortalidade, ele viveu, ele voltou num corpo, para os cristãos da época, um corpo de carne. Para nós espíritas, um corpo perispiritual. Nós vamos temer o quê? Vamos temer um poste de martírio? Vamos temer o azeite incandescente? Vamos temer quem pode nos apontar o dedo em riste? Pode até nos tirar a vida física, mas não pode jamais nos tirar a vida imortal, o espírito que nós somos. Então há, dentro da proposta de Emmanuel, uma lembrança do primeiro, do segundo e do terceiro século. E depois nós temos um salto, porque o romance Renúncia, onde é contado aí a vida de uma outra, vamos colocar assim, mártir do Evangelho, já é lá no século XVII, num outro período importantíssimo do cristianismo, tratando da vida notável de Alcione. Então, Elahá, dou esse pontapé aí dentro que você me perguntou, e como personagens, nós teríamos os mais diversos. Eu gostaria particularmente de tratar de 3, Cipriano, Orígenes e Eusébio de Cesareia. Olha só, que interessante. Que interessante. Eu pensei que você ia apontar um personagem entre esses 3, mas vamos lá. Pode apontar ela, Rá. Antão. Antão também está na lista aqui. Antônio o Grande, que Antônio também entrou para a história como Antão. E tem um midrash sobre ele, tá, Elahá? Uhum. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver se dá para fazer ela agora que está dentro do assunto. Olha, os evangélicos chamavam os teólogos da igreja... Chamam os teólogos da igreja de presbíteros. Confere. É isso mesmo. Hoje, dentro da estrutura da igreja protestante, nós temos algumas nomenclaturas que, de certa maneira, elas se inspiram no modelo do cristianismo nascente. Então, as igrejas atuais, elas têm a figura do diácono, que é uma espécie de primeiro posto de auxílio dentro do trabalho. Aí você tem um outro que é chamado de evangelista, que seria já uma pessoa que tem uma posição mais destacada. Aí você tem o presbítero, que já está num aprendizado para ser o chamado pastor, né? E muitas igrejas protestantes, elas não possuem a figura do bispo. A figura do pastor, ela é por si só bastante. Ela não tem nenhuma camada acima dela, mas existem vários segmentos protestantes que têm a figura do bispo. E a Igreja Católica, evidentemente, também tem a figura do bispo. Bispo, arcebispo, etc., né? Então, aí você tem essa estrutura jamais hierarquizada na Igreja Católica. A Igreja Protestante, ela tem menos isso. Uma estrutura que morre no pastor, que eu digo o topo dela é o pastor, e outra que vai até a figura dos bispos, ou da congregação dos bispos, alguma coisa que conjuga, ou congregação dos pastores. Mas essa nomenclatura, sim, ela é inspirada nos textos do Novo Testamento, livro de Atos e uma série de obras que foram construídas nesse período do cristianismo nascente. Boa noite, Caroline. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Tive uma notícia, e vocês dois me respondam. Diz que vai ter um não sei o quê, com não sei quem, sobre não sei que assunto. O que é isso, hein?
Estou vendo a Carol aqui, o que será? Quem sabe me dizer? Quer falar, Cleide? Sim, eu quero. As parábolas, né, de Jesus. O Rafael e a Carol vai fazer um estudo sobre as parábolas de Jesus, que serão 27 estudos, né, Rafa? É isso? Nossa, 27 capítulos. Vai começar em abril, que bacana. agora em abril. Nós colocamos numa terça-feira, dia 8, terça-feira, né, na terça-feira às 21 horas, mas nós vamos mudar essa data. Né, Rafael? É isso? Fala você um pouquinho. Carol, eu estou te dando a notícia aqui junto com todo mundo. Eu sugeri a Cleide para não cair junto com a live do Elahá, do professor Severino Celestino, do Álvaro, numa terça, e na outra terça com a queridíssima Cris Drux, que nós ficássemos no outro dia. Isso por uma razão muito simples. A gente precisa aprender com o Elahá na terça para depois fazer a live das parábolas na segunda. Eu não falei com você ainda porque não deu tempo, Carol, mas estou falando ao vivo. Muito bom. É isso aí, já está aprovadíssimo. Então, então vamos começar com os nossos personagens. Desses 3 que você colocou aí, qual você quer puxar primeiro? Porque a gente vai trabalhar sobre eles e vai também trabalhar sobre as heresias do século III, tá? O que Isso. A gente tem? Elahá, tem tanta coisa boa para a gente trabalhar, tem tanto personagem. Eu queria dizer para as pessoas o seguinte, gente, isso que nós estamos fazendo é apenas um pequeno pedaço dentro de um oceano de informações. É como se a gente pegasse uma noz e colocasse num oceano. A história do cristianismo é o oceano. O que nós estamos trabalhando é uma noz. Mas, assim, é um grande pontapé para que a gente tome gosto pelos estudos, pelas referências, e depois possa fazer as nossas complementações em casa. Elahá, eu queria começar por Orígenes, por uma razão muito simples. Vocês vão se dar conta que Orígenes é um espírita do século III. E você, Rafael, um espírita no século III? Sim. Orígenes se aproximou muito das filosofias neoplatônicas. Ele era um platonista por excelência. E falando rapidamente de Platão, Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates não deixou absolutamente nada escrito. Então, Platão foi aquele que escreveu por Sócrates. E ele mesmo deixou livros notáveis, como O Banquete, como A República. E sintetizando a obra de Platão, ele falava da existência de 2 mundos. Olha que interessante, Elahá, 2 mundos. O mundo inteligível e o mundo sensível. Ou o mundo das formas, que seria o nosso, e o mundo das ideias, trazendo isso para o espiritismo, o mundo espiritual e o mundo corpóreo. O que Platão colocava? Que esse mundo inteligível, ou mundo das essências, é o mundo onde existem as coisas na sua substância, na sua essência. É como se fosse a forma geradora da forma. E o mundo que ele chamava de sensível, ou mundo das formas, é o mundo onde ganharia corpo aquelas essências já existentes nesse mundo inteligível. Por isso que a gente vê na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates e Platão são precursores da doutrina espírita. Então, o que faz Orígenes? Ele era cristão. Ele era um apologeta ou apologista, ele defendia a fé, mas ele via algumas incongruências na doutrina cristã. Porque ele defendia, Elahá, uma tese chamada apocatástase. O nome é complicado, mas é simples. É uma tal doutrina de restauração. Porque ele dizia o seguinte, enquanto nós estamos na forma, é para a gente restaurar a forma. Entendeu, Cleide? Ou seja, nós estamos na carne para purificar e quando retornar ao mundo original, que é o mundo das essências, a gente possa estar melhor. E em concomitância com essa apocatástase, ele defendia uma outra tese, a palingenesia, que é uma doutrina dos gregos. Porque eu não vou retornar para o mundo das essências uma única vez. Eu vou fazer esse trabalho da essência para a forma, restauro.
da essência para a forma. E esse processo de transmigração, ele chamava de palingenesia. E olha que interessante. Mas, Rafael, de que cidade veio Orígenes? Orígenes veio de Alexandria. Orígenes de Alexandria. Que fica no Egito. O Egito é o berço do conhecimento sobre as verdades espirituais. Então, depois que os conhecimentos saíram da Índia, a doutrina secreta ela aportou no Egito. Então, na medida em que o Egito estava banhado pelo conhecimento espiritual, o pensamento dos reencarnacionistas ganhava muito fôlego nesse lugar. Jâmblico, Plotino, que eram pós-socráticos, tinham muito espaço ideológico dentro do próprio Egito. Quando Orígenes se apropria do conhecimento cristão, ele enxerga nesse a proposta para a elevação da alma, para que a criatura promova o seu processo de libertação espiritual. Então, Orígenes, na verdade, é o grande representante do século III do pensamento da doutrina secreta dentro do cristianismo. Muito daquilo que hoje a gente estuda dentro da doutrina espírita, nesse diálogo entre o pensamento de Jesus e a reencarnação, a gente encontra também no pensamento de Orígenes, e ele vai ter discípulos. Então, você vai ter um personagem lá no século III, levantando a proposta de que a reencarnação está dentro da lei natural, vai fazer muitos discípulos, mas, infelizmente, a proposta de Orígenes, que é muito conhecida, ele vai ser muito importante nessa janela que a gente está trabalhando, mas as suas ideias, depois que ele for para frente, as ideias vão sendo filtradas. Ele é muito importante para dar musculatura ao cristianismo, a fazer discípulos, mas lá na frente haverá uma poda na mensagem de Orígenes e aquilo que ele defendia na sua essência vai ficar para trás. Exatamente. Quero destacar outras duas coisas que Orígenes pregava. A primeira dela, níveis de interpretação. E olha lá, Raque, você vai lembrar do judaísmo, porque ele pregava que existiam 3 tipos de interpretação do texto evangélico. O primeiro tipo era o tipo literal. O segundo tipo era o tipo moral. O terceiro tipo era o tipo espiritual. Lembrou do Pardês? Lembrei do Pardês. Na Cabala, quando se fala que uma pessoa vai entrar para aprender o conhecimento espiritual, nós dizemos que esta pessoa entrou no Pardês. Pardês, em hebraico, a tradução mais exata seria campo. A pessoa entrou no campo. Campo de quê? No campo do conhecimento, no campo do saber, no campo espiritual. É o Pardês. E ele, em hebraico, o hebraico só escreve as consoantes, não escreve as vogais, escreve a letra P, a letra R, a letra D e a letra S. Pardês. E aí são 4 níveis. O primeiro é o literal, o segundo é o simbólico, que a gente faz muito no Espiritismo, que é a interpretação simbólica dos objetos das parábolas. Aí vem o terceiro, que é o Pshat Remes Drash. O terceiro, que é o Drash. O terceiro, que é o Drash, é exatamente o mergulho na reflexão de quem sou eu na parábola. Porque a gente fica dizendo, porque é o samaritano. Pera, calma, e você? Quem é você? Joga você para dentro do texto. E o quarto, que chama Sod, ou secreto, oculto, só dá para fazer em hebraico. Quando traduz, a gente perde, porque tem a ver com a letra, com o formato da letra e com o número associado em hebraico a cada letra que o hebraico possui. Quero destacar uma última coisa da proposta de Orígenes, a gente passa para outro. Para Orígenes, o juízo final não era da forma como proposto pela igreja, porque ele achava que Deus era bom. E de acordo com a apocatástase e a palingenesia, no final todo mundo seria anjo, todo mundo seria bom. Ou seja, mesmo aquele que fosse uma pessoa ruim, ele, pela palingenesia, retornaria das essências para a forma, se purificaria, de forma que no final ele também seria bom. Podar o Orígenes, Elahá. O imperador Décio, que foi um perseguidor de cristãos, e a própria igreja
particularmente em 2 concílios. E falando em concílios, nós temos os concílios que são reuniões de bispos e diáconos, e temos os concílios ecumênicos, quando a igreja se propõe, e notem, ecumênico na época não é o sentido de ecumênico hoje. Ecumênico hoje é quando eu me junto com um protestante, me junto com alguém que é de uma matriz afro, e a gente elege objetivos comuns. Ecumênico na época queria dizer, é um concílio onde vieram representantes de todas as igrejas. Então tinha concílios dos bispos do norte da África, concílios das igrejas ali da Palestina, da Ásia Menor. E tinha os concílios ecumênicos, que reuniam representantes da igreja toda. Era como se fosse um conclave. Então ele foi podado particularmente no concílio de Niceia e depois no concílio de Constantinopla II, porque o concílio de Constantinopla I foi em 381. E tem material para a gente estudar bastante sobre isso. Então, a igreja, nada de palingenesia, nada de apocatástase. Deus vai fazer um juízo final. Se você for bom, existe um céu. Se você for ruim, existe um inferno. Então, a igreja se fechou nessa ortodoxia. E essa ortodoxia não quer dizer assim, essa coisa rígida que nós temos nos dias atuais. Ortodoxia quer dizer uma forma de pensamento que é a forma estruturante da igreja da época. Você vê aí, Rafael, uma coisa muito importante, que penso que o governador planetário, ele observa tudo isso dentro do nosso processo de amadurecimento. Ele entrega a doutrina e traz uma série de missionários para que deem o direcionamento que essa mensagem tem que ter, para que ela fique mais consentânea com tudo mais que já foi recebido por Buda, por Krishna, por Sócrates, por Platão, por Hermes Trismegisto e por tantos outros que estiveram na história deixando seu contributo desse processo de transformação do pensamento humano. Então, ele traz o cristianismo e traz aqueles que vão dar esse direcionamento mais espiritualizado para o cristianismo. Mas é a própria criatura humana, é o próprio indivíduo, é o próprio homem, é o próprio ser humano que elege que o cristianismo tenha que ser dogmático. Então, veja que não faltou da parte do mundo espiritual os acenos em termos de progresso da mensagem cristã. Porque, às vezes, a gente pode dizer assim, poxa, mas Jesus bem podia ter dado uma mãozinha e deixado para a gente uma conexão já lá atrás da leitura nossa com relação à visão mais reencarnacionista da vida. Tinha. Nós tivemos no começo, e não está na periferia da doutrina, porque Orígenes está no cerne do pensamento do século III. Ele não é um pensador periférico, perseguido e não aceito. Não, ele é muito bem aceito, e isso promove um desenvolvimento da mensagem cristã. Só que, infelizmente, a leitura que o homem faz do que seja a vida e a pequenez do nosso pensamento, isso vai ser discussão já para daqui a 15 dias, talvez só o Rafael com a Cleide, já estou muito velhinho, mas se eu resistir mais 15 dias e puder estar, a gente vai estar aqui para conversar sobre o século IV. Mas é importante observar, ponto número 1, Orígenes é o grande representante do pensamento da doutrina secreta conjugada com o cristianismo. 2, não é da periferia do cristianismo, ele é do cerne. 3, faz muito discípulos. 4, sua mensagem se propaga e depois, lá na frente, ela é podada. Foi importante, né, para que o cristianismo crescesse nesse período que ele esteve conosco. Um dia eu perguntei para minha mãe assim, mãe, você sabia que a Igreja Católica já foi reencarnacionista? Que bobagem, menino, para de dizer essas coisas, isso é coisa do seu espiritismo. Então, quando a gente estuda esses temas, é para a gente se dar conta que a reencarnação não é criação do espiritismo.
ela não foi trazida por Kardec. A doutrina secreta, como coloca o Elarrat, já existe desde que nós organizamos o nosso psiquismo e passamos a comungar com Deus. É que, na verdade, a igreja houve por bem, particularmente no século VI, abolir isso, e tem uma história que nós vamos contar quando a gente for falar do século VI. Se eu contar agora, vocês não vão continuar nos assistindo. Não vão. Não vão. Vamos passar para o Antão, Elarrat? Depois a gente fala do Eusébio. Vamos, porque o Antão é espetacular. Antônio o Grande, porque ele começa um movimento muito interessante na igreja. Porque com a aproximação da igreja do Império Romano, quem eram os cristãos, Elarrat? Os cristãos eram os operários, os cristãos eram os artesãos. Os cristãos eram as pessoas simples, o culto era nas catacumbas, eram, como você gosta de dizer, pessoas que se reuniam, sopravam uma brasa e faziam orações. Começou a se aproximar do Império Romano, começamos a ficar mais cheios de dogmas, cheios de aquelas coisas que envolvem o Império Romano. Então, parte dos membros da igreja existente, não, peraí, a gente não pode se aproximar de todo esse culto externo, de toda essa riqueza. Nós vamos fazer um movimento. A gente vai começar a praticar o cristianismo na sua essência. Então surgem os anacoretas e os cenobitas. Que nomes, hein, Elarrat? O que é um anacoreta? É um monge. É um monge. É a pessoa que resolve ir viver a sua vida contemplativa, no deserto, com as suas orações. É a pessoa que... Isso, ela foge do convívio social. Aqui eu estou em contato com Deus. Na sociedade que eles consideram corrompida, não. Pode falar, a gente tem, assim, a figura de João Batista, ele era um anacoreta, porque ele vivia no deserto, ele vivia isolado, né? A figura de Elias, que também vivia no deserto. Os anacoretas, tem muito anacoreta, que são os eremitas, né, na região da Índia. Tem muitos que fazem uma ruptura com a sociedade e vão viver no meio da floresta. O Buda mesmo, durante a primeira etapa, quando ele sai do castelo, ele vai viver entre os anacoretas. Ele vai ser um eremita por 8 anos até ele alcançar a iluminação. Então, esse primeiro grupo é um grupo que defende a ideia de que, para a minha iluminação, eu tenho que me isolar da sociedade para encontrar a minha iluminação. E é muito curioso isso, porque este pessoal que a gente está falando, eles estão aqui no Ocidente, né? Eles estão para cá, para o lado da Grécia, para o lado da Ásia Menor, eles estão no Egito, eles estão nesse Oriente Médio e na questão aqui da Europa, na Ásia Menor. Mas os anacoretas da Índia, eles estão lá para o outro lado. E esse mesmo pensamento de isolacionismo, veja que é um isolacionismo solitário. Eu vou pegar minha roupinha, minhas coisinhas, vou ver no meio do mato, longe das pessoas, nas minhas meditações, distante do mundo, porque o mundo é mau. E existem os cenobitas. Qual a diferença de um anacoreta e de um cenobita? A palavra cenobita, bio é vida, seno remonta a comum, porque na verdade esses vão para uma vida em retiro, mas não isoladamente, porque surgem os monastérios, surgem os lugares onde as pessoas vão para viver uma comunidade, daí cenobita, comum, comunidade. Então, é uma vida isolada, mas é uma vida onde uma comunidade passa a ter o seu desenvolvimento, a sua proposta espiritual fechada em si, não mais isolado, mas agora numa comunidade. E olha, pois não. A gente vai ver uma história dessa no livro 50 anos depois, quando a Célia Lúcius vai para aquele lugar que era comandado pelo pai Epifânio. Eles eram cenobitas, ou seja, eles eram cristãos, era um cristianismo ainda primitivo, ainda nascente, século II, mas eles já viviam isolados, numa comunidade só de homens, ali para manter a sua desconexão
daquilo que nós teríamos em termos de espiritualidade. Então, eu tenho que me isolar para que eu consiga encontrar a espiritualidade. E Santo Antão, ou São Antônio o Grande, foi um anacoreta, porque ele saiu daquele cristianismo que ele julgava um cristianismo deturpado, uma sociedade corrompida, e foi viver a sós. Ele fez muitos seguidores. Os historiadores dizem que o monasticismo teve um grande impulso com Santo Antão. O que é o monasticismo, senão a vida nos monastérios, a vida reclusa? E isso valeu tanto para homens quanto para mulheres. E há um midrash sobre Santo Antão, e ela depois você explica para as pessoas que o midrash, na verdade, a gente não tem certeza quanto ao fato. São construções que são feitas dentro do judaísmo pelos rabinos, Sim. E dentro da história por aqueles que se tornaram os líderes religiosos. Dizia-se que Santo Antão, ele tornou-se tão puro que ele via entidades espirituais, e entidades espirituais perturbadoras vinham testá-lo. Ele foi testado no poder, permaneceu firme. Ele foi testado no sexo, permaneceu firme. Foi testado no dinheiro, permaneceu firme. Depois de ser testado nessas 3 mazelas da sociedade, ele disse assim: tá vendo? Eu venci a todas as moléstias do mundo. Eis que o espírito mal voltou, mas não venceu a própria vaidade. Eu agora vou te perseguir. Então, esse é o midrash sobre Santo Antão. Então, sobre Antônio o Grande... Ele se envaideceu de ter vencido, né? Se envaideceu de ter vencido. E a gente poderia fazer uma ponte com uma frase dita por Chico Xavier, quando ele diz assim: quem diz que nunca foi obsidiado, talvez esse seja o maior dos obsidiados. Porque se nós estamos ao contato dos espíritos imperfeitos e infelizes durante todo o tempo, em algum dos momentos a gente é envolvido. E a nossa capacidade é de sair dessa faixa vibratória. Se a gente acha que não vai sair porque somos fortes, talvez nós estamos entrando na obsessão. Isso é muito importante. E assim, a gente vê muito, o cristianismo teve muito disso, né? Ainda tem, dessa vida monástica, em que as pessoas vivem, tem muitas ordens que são reclusas, que as pessoas entram para determinadas ordens e elas, até o nome, elas abandonam todos os bens e vão viver o resto dos seus dias dentro de um local onde ela vai se consagrar a uma busca espiritual. E aí entra a figura de Santo Antão. Antão, ou Santo Antônio o Grande, o anacoreta, ele vai ser o grande sinalizador para que as pessoas vivam de maneira isolada da sociedade. E isso vai ser um estímulo danado, porque ele era muito respeitado pela grandiosidade espiritual que ele tinha. Então, como ele era uma grande referência, as pessoas diziam, não, então o que ele faz está certo. E aí as pessoas queriam imitar aquele modelo de vida e começou a se proliferar uma série de instituições em que as pessoas viviam ou isoladamente na forma juntos, ou viviam isoladamente, cada um para um canto, vivendo no meio do nada, tendo pouquíssimos haveres, né, uma vida ultra minimalista, para poder mostrar o seu desprendimento dos bens terrenos. Vou passar agora para Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia ele foi importante tanto no século III quanto no século IV. Esse foi uma das personalidades mais inteligentes do cristianismo do século III. Por quê? Ele escreveu uma obra notável chamada A História Eclesiástica, onde ele conta todo o período do cristianismo nascente, desde os apóstolos até aquele século IV, quando ele desencarnou, quando ele morreu. Então ele fala dos apóstolos, para onde foram, qual foi o jeito em que morreram. Eu me lembro que semana passada até perguntaram como teria morrido um determinado apóstolo. Essa informação foi retirada do livro de Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia, Larra, ele teve uma outra contribuição muito importante na história, porque foi um dos primeiros que começou a pensar na formação do cânon bíblico. Quais livros vão compor a Bíblia? Porque as pessoas não se dão conta. Porque hoje a gente tem, vamos colocar assim,
Uma Bíblia católica, nós temos 46 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, dá 73. Uma Bíblia protestante tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, dá 66. Uma Bíblia judaica, vamos dizer, a Tanar, são 24 livros, mas em verdade tem alguns livros que são desdobrados, parece que os profetas menores é um livro só, o livro de Reis, na Tanar, é um livro só, o livro de Samuel é um livro só, o livro de Esdras e Neemias é um livro só. Estou trazendo aqui, depois você pincela, tá, Elahá? E Eusébio de Cesareia, ele começou quais livros nós vamos colocar como referendado para os cristãos. Porque, gente, de mais de 100 livros foram escolhidos 27. E aqui a gente pode chegar numa conclusão. Por que 27 se tinha mais de 100? Vocês lembram que na semana passada nós falamos de 3 vertentes que a igreja colocava para considerar um livro confiável? O primeiro era o credo, está de acordo com o credo da igreja? O segundo era o cânon, está de acordo com a nossa métrica de pensamento? E o terceiro era apostolicidade. Isso tem ligação com algum dos apóstolos? Então chegou-se num cânon com 27 livros. Mas isso começou com Eusébio de Cesareia, porque isso ganha o século IV, onde nós temos os concílios de Hipona e de Cartago, e isso só vai ser definido mesmo no século XVI, Elahá, no concílio de Trento, porque a partir do século XVI, um projeto que começou com Eusébio de Cesareia, a igreja falou, olha, se vocês pegarem qualquer um dos livros fora desses 27 do Novo Testamento e fora desses 46 do Antigo, isso é heresia. Então veja, existem livros que não estão nesse códex, e livros muito bons. Que é um exemplo, Elahá. De onde que nós tiramos que os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana? Do proto-evangelho de Tiago. Do proto-evangelho de Tiago, que não é um dos livros considerados bons pela igreja. Então, vejam. Sabe onde também fala que os pais de Maria eram Joaquim e Ana? No Corão Sagrado. O Corão tem uma surata só para Maria. E conta a história. Claro que a história que está contada lá não é igual à história que está contada no Novo Testamento. Tem diferenças. Algumas até bem significativas. Mas ela seria filha de Joaquim e Ana. Tem muitas histórias que estão nesses evangelhos apócrifos, escondidos, sem autenticidade. Tem uma outra que se conta muito no movimento espírita, quando Jesus caminhando e os apóstolos encontram um cachorro morto. E eles, o cheiro está ruim. E Jesus levanta a boca do cachorro. Os dentes estão ótimos. Podem procurar. Isso não está em nenhum lugar na Bíblia. Isso está num evangelho apócrifo. Então veja, a igreja determinou os livros que poderiam ser seguidos, mas existem outros. Então Eusébio começou esse trabalho. E aqui, Elahá, é bom a gente falar também que existia o cânon hebraico e existia o cânon de Alexandria, porque, em verdade, eles pegaram as escrituras judaicas e foi feita uma versão dela chamada Septuaginta por 72 sábios. E um Midrash conta que 6 homens de cada uma das 12 tribos, que dá 72. E formou aquele que seria o cânon alexandrino, porque foi feito na cidade de Alexandria, do Egito. Então se partia não mais do texto judaico, se partia daquela que era uma tradução do texto judaico para o texto grego. Então a gente já começa aí, porque a gente sabe que o texto judaico tem suas rítmicas, tem a sua forma de ler. A gente já parte de um texto que traduziu outro texto para formar o nosso cânon católico. Por isso que a gente tem que ter um cuidado com as traduções, com as leituras e buscar sempre o aspecto moral envolvido. Tudo isso começou com Eusébio de Cesareia. Por que existe essa preocupação na tradução do Antigo Testamento para dentro daquilo que a gente pode chamar de texto grego?
Porque o texto hebraico, ele tem muitas coisas que, meu Deus, e se eu fosse contar aqui para vocês, vocês iam ficar impressionados. Mas existem muitas horas que o texto é lido na vertical, tem horas que o texto é lido de trás para frente, o texto é lido assim. E eles vão encontrando coisas muito importantes nessas leituras diferenciadas. Só para vocês terem uma ideia, sem me alongar, porque esse não é o assunto de hoje, mas existe um livro da Bíblia chamado Livro de Esther. O livro de Esther, ele é um livro que conta a história de uma moça que o nome dela não era Esther, o nome dela era Radassa, o nome dela estava escondido. E aí ela conta uma história de perseguição aos judeus, no final a perseguição se reverte e eles, então, no final, são salvos. Essa é a história, basicamente, do livro de Esther. No livro de Esther tem um pedaço do livro que ninguém sabe por quê, há um recuo no texto. Há um recuo. O texto está recuado para dentro, mudaram a margem, mudaram o tamanho da letra. Sabe quando a gente está escrevendo um texto e faz uma citação, e aí você muda a margem esquerda, a margem direita e tal? E nunca ninguém soube do que aquilo tratava. Então, depois vocês procurem na internet sobre o livro de Esther e a festa de Purim. De Purim, não. Coloca assim, Nuremberg, livro de Esther, Nuremberg. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um julgamento daqueles que queriam esconder extinguir os judeus. E o nome do local onde foi feito o julgamento, o ano que eles foram julgados, está tudo escrito nesse pedaço do livro de Esther. Você lê na vertical, você lê assim, aí aparece Nuremberg, local tal, quem foram as pessoas. Há uma similaridade muito grande entre a história de Omã, que foi o personagem do livro de Esther que quis o extermínio dos judeus, com os que foram enforcados em Nuremberg. E os rabinos dizem, olha, isso aqui já estava previsto no livro de Esther com esse recuo. Aí você vem e traduz. E aí, o que é que faz quando traduz? Tudo. Acabou. Por isso que quando os judeus dizem, não, você tem que aprender no original, você tem que ler no original, não traduz. Se você traduzir, vai perder todo esse conhecimento que o texto pode oferecer. Essa, inclusive, é uma das críticas da Reforma Protestante no século XVI, que, na verdade, quando veio a Septuaginta, foram incluídos alguns livros que não estavam no Antigo Testamento, e foram feitas alterações em dois. Foram feitas alterações no livro de Esther, no livro de Daniel, e foram incluídos outros 7 livros. Vou ver se eu me lembro de todos aqui. Baruque, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sirácida, Macabeus 1 e Macabeus 2. E é interessante que esse livro... Fale. Você sabe que no livro de Macabeus 1, capítulo 12, é onde diz que você pode orar pela alma dos mortos, que pode melhorar a condição dele. É o que fundamenta a ideia do purgatório para a doutrina católica. Eles tiraram da Bíblia que o protestante não tem, porque esses livros não pertencem à Bíblia protestante, mas fazem parte do cânone católico, né? Tá sem som. Só por curiosidade, porque a gente dá as curiosidades também. A Tanar tem 24 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros, a Bíblia Protestante tem 63 livros e a Bíblia Ortodoxa. Aí é uma bagunça. Porque nós temos a Igreja Ortodoxa Russa, nós temos a Igreja Ortodoxa Armena, nós temos a Igreja Ortodoxa Grega. Em geral, tem 5 livros a mais. Ou seja, se nós temos uma Bíblia Católica com 73 livros, a Ortodoxa tem 78 livros. Isso tudo começou com Eusébio de Cesareia. Olha, e só para terminar essa, ainda tem a Bíblia dos Samaritanos. Sabe quantos tem? Tem 5. Só tem a Torá, eles não aceitam nada, só a Torá. E acho que são poucos samaritanos que tem no mundo hoje, né, Larra? Tem muito poucos. Hoje, muito poucos. Originários daqui, que tem a tradição. Morar na Samaria tem muitos, né? Morando na Samaria tem muita gente. Mas seguindo as tradições religiosas dos samaritanos, tem muito pouco hoje. Elahá, vamos passar para um outro aqui, que é o Cipriano de Cartago. Porque em 251 ocorreu um concílio na cidade de Cartago. Cartago, gente, depois o Elahá
Você pode fazer uma explicação da beleza dessa cidade, a cidade de Aníbal, o cartaginês, uma cidade memorável, que vale a pena depois vocês entrarem na internet, olharem, porque hoje ela está na Tunísia, no norte da África. É uma cidade fundada pelos fenícios, né, Elahá? Isso é muito interessante, porque assim, os fenícios vêm da Fenícia, que é o Líbano. Só que o Líbano está lá no norte de Israel, não tem nada a ver com a África, eles estão do outro lado. Mas eles se tornaram tão poderosos que eles se tornaram os senhores dos mares ali naquela região do Mediterrâneo. E eles ficaram tão poderosos que a capital do império deles saiu de lá do Líbano, de lá da Fenícia, e se implantou na Tunísia, que era na África. A cidade de Cartago é uma das coisas mais bonitas do mundo antigo. Ela tinha um porto magnífico. Depois vocês olham, botam assim, Cartago Antiga, e vejam aí que imagens magníficas eram as imagens de lá. Os romanos destruíram Cartago, porque Cartago dominava os mares, e os romanos, numa certa hora, disseram, não, quem vai dominar os mares somos nós. Os romanos ainda eram pequenininhos, eram república ainda. E eles iniciam as 3 guerras púnicas, em que eles tentam derrubar e conseguem derrubar Aníbal, né? Aníbal era o grande cartaginês que perdeu a batalha para o Império Romano e perdeu tudo. Tinha os romanos atravessados na garganta. Mas ali, em Cartago, mesmo ela destruída, ela se tornou uma colônia romana depois. Quando nós temos a figura de Cipriano, que vivia em Cartago, ele ia viver em Cartago não mais como colônia, como cidade fenícia, mas Cartago, colônia romana, porque eles já tinham dominado aquele lugar e ali agora era propriedade deles. E nesse concílio de Cartago, em 251, onde esse bispo Cipriano tornou-se muito influente, o que ficou decidido? Qual era a proposta colocada à mesa? Nós precisamos de unidade da igreja. E a igreja só vai ser una se nós acabarmos com as dissensões. Foi o grande objeto desse concílio de Cartago. E aqui, Elahá, vou precisar da sua ajuda. Como que a igreja estruturou o seu credo, o seu cânon? Começando com a ideia de que Jesus teria dito para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, tudo que está fora de Pedro, a pedra, é errado, é heresia. Vieram os protestantes no século XVI, epa, tem um problema de interpretação aí. Porque quando Jesus diz a Pedro, tu és Pedro e sob esta pedra, a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. Então, para os católicos, a pedra é Pedro. Para os protestantes, a pedra é Jesus. Então, os católicos ficam vinculados à igreja e ao seu primeiro papa, segundo os católicos, e os protestantes ficam vinculados a Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. Pela graça de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, eu serei salvo. Mas existe uma terceira interpretação. A terceira interpretação, com a qual eu mais me afino, é que a pedra não é nem Pedro, nem Jesus, mas o que Pedro disse a Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos ensinar, para nos salvar, porque aí fica mais coerente. O que Pedro disse naquele momento em que ele estava literalmente mediunizado é que é a pedra. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para ser nosso modelo, nosso guia, o caminho da verdade e da vida. Então, Elahá, o que a gente mais tem nesses concílios são discussões teológicas, umas profundas, outras, às vezes, vazias. Agora eu queria só destacar um ponto. Eu estava comentando Pedro, o primeiro Papa e tal. Essa leitura de Pedro como primeiro Papa é a leitura que a própria Igreja Católica apresenta na interpretação que ela faz, porque esse conceito de existir um Papa, uma pessoa que seja o número 1, ela não vai aparecer agora, ela vai aparecer muito tempo depois. Só que a interpretação e aqui eu não estou falando mal da Igreja Católica, de forma alguma, mas a interpretação que a Igreja Católica dá quando ela fala que Pedro é a pedra e, portanto, ele é
o ponto, tudo que tu ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, que dão as chaves, né? Que é a chave para ligar e desligar. Então, essa condição ela é interpretada na Igreja Católica como se ele fosse o primeiro Papa, mas não existiu no cristianismo nascente a figura de Pedro como sendo a referência perfeita daquilo que a Igreja deveria buscar. Eles vão se desenvolvendo, assim, vou usar uma expressão meio imprecisa, mas é o que me ocorre, um corpo sem cabeça. Eles vão se multiplicando e vai aparecendo uma liderança aqui, uma liderança, mas não havia a liderança que fosse ser a referência, não. Ele vai tendo, é um corpo com múltiplas cabeças, depois é que lá na frente, pessoas não, isso aí não vai dar certo. Vocês veem como os vários integrantes desse período, dos pais da igreja, trazem as suas contribuições, a ideia de um cânon, com Eusébio de Cesareia, a figura da unidade, que a gente não pode ter falta de unidade, parar de brigar para a gente poder se entender ali com o Cipriano de Cartago. Então, são contribuições que a gente hoje enxerga no movimento espírita. Não, nós precisamos de um código, tem que ter um código, tem que ter Kardec de referência. Não, a gente tem que garantir a unidade dos princípios, né? Que antigamente, no tempo que eu tinha idade, o Rafael chamava pureza doutrinária. Hoje o pessoal não chama mais pureza doutrinária. Na verdade, chama unidade de princípios, mas é o mesmo sentido do passado. E isso tudo são indicativos de que, naquele período, eles estavam tentando encontrar a liderança maior. Lá na frente, quando esse cristianismo se institucionalizar, será necessário ter pulso firme e vai ter que ter uma pessoa para ter a representação, a personificação do pensamento cristão, na figura que aí vai surgir da figura do Papa. E não estou falando mal disso. Estou só lembrando a reflexão de como é que toda essa ideia surgiu no curso da história. Sem som. Eu acho que é o meu mouse que está com problema. Eu estou clicando e ele não está abrindo. Tem mais algum personagem que você acha que a gente deva destacar? Ou posso passar por algumas considerações em relação a alguns imperadores da época? Não, acho que a gente já pode passar para os imperadores. Você vai falar dos 3? Vou falar de 3 imperadores, assim, mas vinculando a história do cristianismo, porque nós tivemos 3 imperadores que marcaram esse século III: Sétimo Severo, Décio e Diocleciano. Vou falar rapidamente do primeiro, Sétimo Severo. Todos os 3 foram carrascos, todos os 3 perseguiram cristãos. Você sabe, Elahá, que há uma frase de Tertuliano que ele diz assim: o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Olha que frase interessante. Quanto mais vocês matarem os cristãos, mais a ideia se propaga. Não parece com uma frase de Kardec quando queimaram os livros, naquela que foi o Auto de Fé de Barcelona? Podem queimar os livros, mas isso é tal qual uma flor, que você pisa, mas o perfume se espalha. E Tertuliano, num insight: vocês vão continuar matando? Quanto mais vocês matam, mais vocês chamam a atenção para a ideia. Porque a ideia não está centrada num homem, a ideia é o próprio Cristo, é o próprio Evangelho. A gente até já conversou isso na live passada, refletindo sobre o que é que o cristianismo entregava para as pessoas. O cristianismo entregava a ideia da imortalidade, a ideia de uma felicidade futura, num mundo extremamente cruel, desumano, despótico, com tanta fome, tanta guerra, tanta infelicidade. Eu dizer: oh, Clara, Kiara, é você? Manda beijo, minha filha. Linda. Então, quando a gente tem ali esse momento da história em que todos esses processos vão acontecendo, nós vamos percebendo o quanto que era necessário essa unidade entre as pessoas. E quando eu tinha meus 18 anos, acho que menos, eu deveria ter 18 anos,
eu li um livro chamado Cristianismo Primitivo, onde contava essas histórias todas. E houve uma frase neste livro que me chamou muito a atenção. Eu li esse livro, achei o livro incrível, mas uma frase. A frase dizia: o sangue dos cristãos era como semente. Quando caía no chão do circo do martírio, brotavam novos cristãos e a mensagem se multiplicava. Por quê? Por tudo aquilo que a mensagem entregava. Ela entregava imortalidade, entregava felicidade, entregava um mundo futuro extremamente venturoso. Então, para quem vivia como escravo, sem nenhuma perspectiva de nada, numa vida miserável, eu chegar a dizer: eu tenho uma notícia que vai te dar muita felicidade. Isso era extremamente transformador para a vida das pessoas daquela época. E Mas vamos lá. Sétimo Severo, além de perseguir e matar os cristãos, ele ordenou que os cristãos prestassem culto ao Deus Sol. Olha que interessante, Elahá. O Deus Sol, o mesmo de Akhenaton, que ele substituiu o politeísmo pelo Deus Aton, que era uma manifestação do Deus Ra. E depois ele teve um filho, Tutankhaton, que mudou-se para Tutankhamon por ingerência dos sacerdotes de Amon e voltou o politeísmo no Egito. Você vê como as coisas estão interligadas, porque isso é 10 séculos antes de Jesus, e essa cultura vai migrando como um atavismo, porque, Sétimo Severo, vocês vão prestar culto ao Deus Sol. E os cristãos, não, nós só prestamos culto a Jesus, e ele fez uma grande matança por conta disso. E Elahá, me ajude aqui agora. Existem 2 movimentos da Terra em relação ao Sol. Não estou voltando no colégio não, tá, gente? É só para explicar a vocês. Existe um movimento de rotação, em que a Terra gira ao redor de si mesma. Existe um movimento de translação, quando a Terra gira ao redor do Sol. Nós temos 4 estações do ano. Então, nesse movimento de translação e rotação que se dão ao mesmo tempo, num determinado momento, a Terra ela fica com um eixo norte ou sul virada para o Sol. E no outro eixo, consequentemente, desvirada para o Sol. E existe um determinado momento, Cleide, se estiver difícil, você me fala, onde esse movimento ele não pega por completo um determinado hemisfério. Ele pega mais ou menos no meio, de forma que a luz solar ele abrange tanto o norte quanto o sul. Então me acompanhe. Se o Sol está indo integralmente para uma parte da Terra, aquela parte é verão, a outra parte é inverno. Dependendo se eu estou no norte ou se eu estou no sul. Se está pegando de uma forma igual, é outono e é primavera. Deu para entender, Cleide? Sim. Tá. Quando há mudança de verão e inverno, nós temos os solstícios, que são as mudanças de estação que precedem o inverno e o verão. Quando nós temos as mudanças de estação que precedem a primavera e o outono, nós temos os equinócios. Fiz essa explicação toda para dizer que havia uma festividade romana quando do início do solstício de inverno, onde a noite fica mais comprida e o sol começa a nascer, dando início à claridade. Era o dia de nascimento do Deus Sol, que era mais ou menos de 21 a 25 de dezembro, e que os romanos chamavam de Dies Natalis Invictus Soli, o dia do nascimento do Deus Sol. Porque se a noite era densa, o sol vinha nascer para dissipar. Pode falar, Elahá. Quando a gente tem horário de verão, o que acontece? A gente, no horário de verão, o dia fica mais longo e a noite fica mais curta. Quando é no inverno, acontece o contrário. O dia fica mais curto e a noite fica mais longa. E quando chegava esse período aí do solstício de inverno, próximo do dia 21 de dezembro, o que acontecia? A noite ficava longa demais. A sensação que tinha é que o sol não ia nascer mais, eles não tinham relógio. Então, você usavam muito relógio de água, chamada clepsidra, que ele ficava pingando, e aí você media as horas pelo pingar da água
no recipiente. Cara, pingava a água toda e o sol não nascia. Então, era uma noite extremamente longa. Quando o sol nascia, era uma festa, Natalis Invicti Solis, o nascimento do sol invencível, porque depois de tantas horas de escuridão, finalmente o sol voltava a brilhar. E essa festa ela já existia à época de Jesus, era uma festa pagã, que representava exatamente isso que o Rafael está colocando, né? A coisa maravilhosa do nascimento desse sol, que era celebrado como sendo um deus, o Deus Sol, que mostra seu poder sobre as trevas, né? E o Verbo se fez carne entre nós, e ele habitou entre nós, ele venceu as trevas. Então, o sol também vencia as trevas e mostrava-se a plena luz no meio das criaturas. Por que eu falei isso tudo? Porque os cristãos começaram a ser obrigados a participar dessas festas e adorar esse Deus Sol. Só que era uma festividade pagã, Cleide. Era uma festividade que se prestava culto ao deus Baco, que tem o mesmo nome em romano para o deus grego Dionísio, que é o deus das bebedeiras, o deus das orgias. Era a festividade onde todos os tipos de dissipações ocorriam. Então veja o que aconteceu. A igreja, posteriormente, para acabar com essa festividade, não, Jesus vai vencer o Deus Sol. O que a igreja fez? Vamos colocar o Natal de Jesus no dia do nascimento do Deus Sol. Então, ao invés de nascer o Deus Sol, nasce o Deus menino, porque para a igreja, Deus é Jesus que se fez carne. Então, Jesus ganha nascimento em 25 de dezembro para substituir essa festividade pagã. E talvez eu não esteja trazendo uma novidade para grande parte de vocês. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso pode se comprovar pelos próprios aspectos históricos, geográficos do local. Porque quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, era inverno em Israel. Não tinha como Jesus ter nascido naquela gruta, naquela manjedoura, não tinha condições climáticas para tanto. E vocês poderiam me perguntar, quando que Jesus nasceu? Há divergências entre os historiadores. Alguns historiadores dizem que Jesus teria nascido no mês de Nissan, março, abril. Alguns chegam a dizer que entre 6 e 8 de abril, existe uma igreja protestante, Alahá, fazendo conta pelo turno de Zacarias, o pai de João Batista, pelo turno que ele oficiava no templo em Jerusalém, e sendo João Batista 6 meses mais novo, eles vão contando, até chegar à conclusão que Jesus não nasceu em abril, nasceu em outubro. Gente, olha como é a história. E o que é importante para nós? Se Jesus nasceu em dezembro, se Jesus nasceu em abril, ou se Jesus nasceu em outubro? Jesus nasceu. Isso é o mais importante. E eu quis falar de Sétimo Severo para trazer quem começou com essa historiada toda. E é um outro detalhe, Alahá. Como o povo não podia ficar sem a festa, essa festa foi empurrada um pouquinho para frente. E começaram a surgir os carnavais. O carnaval da Côte d'Azur, no sul da França, os bailes de Veneza, o entrudo português, até chegar no carnaval que a gente conhece hoje, que remonta a essas festividades pagãs lá da época de Sétimo Severo. Queria só fazer uma observação aí sobre a questão das datas. Havia muitos sacerdotes em Jerusalém e não dava para todo mundo fazer o ofício no templo, de fazer as ofertas e tal. Então, houve um período na história de Israel, um período do rei Davi, que ele pegou e dividiu os sacerdotes em turmas. Está no livro de Crônicas. Se eu não me engano, não estou em certeza, acho que é no capítulo 24 de Crônicas. Vocês verificam lá. Mas vocês vão ver a divisão das turmas. A turma de fulano vai ficar no período de tanto a tanto. Fulano, tanto. E a turma de Abias, que é a turma que pertence a Zacarias, todos aparecem 2 vezes no ano. Então, há 2 possibilidades para o nascimento de Jesus, né? Então, aí faz essas contas. Se ele era da turma de Abias,
foi quando a turma dele terminou, então já era o dia tal. Aí, quando ele terminou, é que a mulher dele ficou grávida. Então, aí vamos fazendo soma, aí dá ou março ou setembro, uma das duas, né? Março, abril, setembro, outubro, né? Fica nessa janela aí. Muito bom. Vamos para frente, sem som. Vamos para frente. Até mesmo porque os meses em hebraico não coincidem certinho conosco, né? O mês de Nissan pode ser março, pode ser abril. Acho que outubro é Adar, né? Outubro é Adar e março, abril é Nissan. Nissan. Vamos para frente. Sobre Décio eu queria falar bem rapidamente, porque Décio, ele retoma uma característica do século I, a característica de Domiciano, a característica de Trajano. Vou restaurar o culto pagão. Nós vamos voltar com os templos de Saturno, os templos de Júpiter. Quem não se curvar, nós vamos matar. Então, Décio, ele instituiu uma verdadeira mortandade. Foram muitas pessoas mortas. Então, assim, estima-se que mais de 1 milhão de cristãos foram mortos naquele período entre o fim do século I e o início do século IV. E Décio foi um dos grandes responsáveis por essa mortandade. Vou passar para o Diocleciano. Aí, só um instantinho. Aí você vê quanta gente boa o cristianismo já teve que a gente não sabe sequer o nome, né? Muita gente boa, muita gente. Isso aí. Elahá, é engraçado como a gente gosta das pompas, né? A gente fica tentando lembrar dos nomes desse 1 milhão de pessoas. Quantos foram fiéis a Jesus, foram simples na sua vida, quantos trabalharam no bem, quantos edificaram uma proposta que a gente hoje está vinculado a ela e a gente nem se lembra. São os Josés, são as Marias, são os Jacobes, a gente não pode nem dizer os nomes. São personalidades que hoje, fazendo aqui uma conjectura, devem estar em Sírios, que é de onde veio Alcione, e a gente ainda, não, vamos estudar esse período, vamos estudar aquele período, porque tem essa personalidade. As personalidades são importantes, mas a gente sabe dessas pessoas simples, cujo sangue propiciam que hoje nós estejamos aqui. Elahá, para a gente, acho que passar aí para as perguntas. Nós temos as perguntas, a gente precisa. Falar só de Diocleciano. Diocleciano, no final do século III, ele teve uma ideia genial, por um lado, e que depois acabou colocando o império em sérios perigos, porque ele resolve dividir o império. Ficou o império do Oriente, o império do Ocidente. Começou com Diocleciano. A gente sabe que depois Constantino fundou a cidade de Constantinopla, a antiga Bizâncio, em 330. E ele era tão vaidoso que a cidade de Bizâncio passa a ter o nome dele, Constantinopla, ou seja, a cidade de Constantino. Mas isso começou Constantinópolis, né? Constantinópolis. Polis é a cidade. Entrou depois Constantinopla. Ele resolve dividir. E olha o pensamento dele, Elahá. Em cada um dos impérios ele colocaria um Augusto e um César. Porque o Augusto seria o divino. E o César seria o imperador, o que executa. Então o César, dentro dessa hierarquia do Império Romano, seria submisso ao Augusto, que é o divino. E o próprio Diocleciano, ele virou o Augusto do Oriente. E ele teve como César dele, Galério. Você sabe, Elahá, que o Édito da Tolerância foi instituído por Galério em 311. Coitado, ele morreu 2 anos depois, foi esquecido. Ainda hoje só se atribui a tolerância a Constantino, em 13 de junho de 313. Mas quem começou foi Galério. E na parte, vamos colocar assim, ocidental, o Augusto era Maximiniano. E o César era Constâncio Cloro. E olha que interessante, porque o filho de Maximiniano veio a se chamar posteriormente Maxêncio, ou Magêncio. E o filho de Constâncio Cloro, posteriormente, passou a se chamar Constantino. Porque é esses dois que vão duelar, cenas do próximo capítulo,
e o império vai deixar de ser 4, vai passar a ser um só novamente, no nosso 4º século. Mas o que o Diocleciano faz? Os cristãos querem participar do império, então eles vão servir no exército romano. Nós tínhamos os grandes exércitos romanos, cujo principal nome eram as legiões. Uma legião tinha mais ou menos 6.000 soldados, então ele obrigou os cristãos a se alistar. E os cristãos, nós vamos matar pessoas? Nós não podemos matar. E vamos matar para aquele que é o nosso opressor? Se vocês não matarem, eu mato vocês. E os cristãos se recusaram a matar e começaram a ser mortos, e Diocleciano não só mandou matar os cristãos, como queimar as casas, queimar os acampamentos religiosos. Então, o final do século III é aquilo que a gente poderia chamar a grande tormenta que abriria espaço para Galério e Constantino no século IV. A gente vai voltar a essa discussão da divisão do império, né, para a gente poder deixar claro para as pessoas, porque isso vai ser fundamental no entendimento do século IV do cristianismo. Mas nós temos algumas perguntas, não é, que a gente precisa tratar nesse momento. E aí eu vou deixar com a Cleide para ela passar para a gente as perguntas que ela tem por aí. Vamos lá? Vamos começar pela Mara Valentim. Platão só equivocou-se ao falar da mente psicose. Metempsicose. É aquela que digitou errado. Talvez por achar nossos corpos bem primitivos. Talvez do lugar que vinha. É isso, Larra? Olha, a metempsicose era um pensamento muito comum nos povos antigos. Ela estava presente em várias culturas. E quando Emmanuel trata disso no livro A Caminho da Luz, ele dá essa explicação mais ou menos parecida com essa que você colocou. Essas entidades reencarnando na Terra em corpos assim tão grosseiros, com tanta dificuldade, dava a eles a sensação de que eles estavam habitando corpos de animais. Então, quando eles viam o primitivismo do corpo que eles tinham, passaram a ter a compreensão de que esses corpos representavam que sim, que a criatura humana poderia vir nos animais. Esse pensamento não é só de Platão, ele é muito frequente. Eu não posso dizer assim que ele só se equivocou. Tem muitas coisas que a gente tem que olhar no tempo, no momento em que as pessoas viviam, para que a gente possa ter uma apreciação melhor. Mas não é um pensamento só dele, e de certa forma, ainda temos até o presente pessoas que ainda consideram a metempsicose como sendo uma verdade. Meu mouse travou aqui, meu computador travou. Só um minutinho, gente, eu não estou conseguindo. Calma, vai conseguir. Grande parte das doutrinas. Isso, só um minutinho, eu não estou conseguindo rodar o meu chat aqui. Se você não conseguir, eu pego por aqui. Só uma consideração. Isso, vai fazendo uma consideração até eu conseguir destravar aqui. Mara, grande parte das doutrinas do Oriente ainda hoje acreditam na metempsicose. Quando a gente pega, por exemplo, lá na Índia, ainda hoje eles pensam: você não vai melhorar, não? Na próxima você pode vir como uma ratazana, coisas do tipo. É até uma minhoca. Inclusive, existe uma crença de que alguém da religião deles, você não pode nem matar a minhoca, porque se você matar a minhoca, você pode estar prejudicando a ascensão de um espírito que reencarnou naquela minhoca. Então, assim, eu não consideraria que foi um erro do Platão, porque o próprio Emmanuel coloca que, para quem vem de capela ou de algum outro orbe, porque não é só capela, você chega que um egípcio que conseguia fazer as pirâmides e chega a ver a brutalidade daqueles corpos, então dentro daquele padrão de raciocínio, para eles era até bastante razoável. Agora, quando vem as luzes do espiritismo, que diz que a gente só anda para frente, não retrograda, aí fica muito mais simples. Olha, a próxima pergunta é do Henrique Souza, na verdade é da Vera, né?
O Henrique Souza, ou mais propriamente a Vera, pergunta assim: faz sentido pensar que muitos destes sábios, filósofos, apóstolos, poderiam ser, ao longo do tempo, reencarnações deles próprios, aprimorando seus conhecimentos e divulgando? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um elenco de espíritos de escola que vem reencarnando em diversas épocas, trazendo esses conhecimentos. Inclusive, aqui no Bhagavad Gita, nós temos essa informação. Aqui no Pensamento de Krishna, ele diz que todas as vezes que o materialista, está no capítulo 4 do Bhagavad Gita, acho que é o verso 7 e 8, ele diz que todas as vezes que o materialismo tentar se impor sobre as verdades espirituais, essas equipes espirituais renascerão tantas vezes quanto serem necessárias para restaurar a verdade. Então, é sempre isso. Não há dúvida nenhuma de que, sim, esses homens renascem entre nós muitas vezes, aprimorando seus saberes. Nada a complementar. Excelente. Vamos aqui, olha, o Pablo Lima diz assim: confesso que estou vivendo uma crise de fé devido às informações acessadas em diversos canais de apologética da internet que negam e criticam a reencarnação. Pablo, as pessoas não são obrigadas a serem espíritas e não é esse o caminho que nos leva à salvação. O caminho que liberta a criatura do sofrimento é o bem. Se alguém se sente feliz como católico, deve seguir na sua religião. Deve se entregar à sua visão religiosa. Se alguém se sente feliz como protestante, também siga sua vida. A gente não precisa obrigatoriamente ter uma crença, uma fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura. É isso que está disposto na questão 982 de O Livro dos Espíritos, que nos assevera que não é necessário a perfeição e nem para alcançar a plenitude, e que não é necessário que a gente tenha a fé espírita e creia na manifestação dos espíritos. Mas o que garante a boa fé, boa sorte na vida futura é a prática do bem. Pablo, deixa eu só fazer uma consideração para ele. Pablo, olha que interessante. Aqui na minha casa, a minha mãe é católica, a minha irmã é católica, o meu pai gosta da Umbanda, e eu sou espírita. Como é que a gente faz? A minha mãe não acredita na reencarnação. A minha irmã, idem, o meu pai acredita. Então a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas. E eu gosto muito dessa fala do Elahá, porque é uma fala muito inclusiva. Se a gente parar para pensar, não é a religião, mas a religiosidade. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, o meu pai, idem. A minha irmã, nossa, é uma pessoa de uma fibra moral. Então, assim, cada um está no seu tempo, cada um está no seu lugar, e cada pé caminha onde consegue alcançar. Existe um outro fator. Ao longo dos séculos, a gente foi recebendo determinadas informações que vão macerando na nossa mente, vão criando cristalizações. Para a gente sair dessas cristalizações é difícil. Por exemplo, até o século V, os cristãos acreditavam, grande parte deles, na reencarnação. Mas nós temos aí 15 séculos onde isso é colocado como uma heresia, como algo, se eu acreditar, eu estou contra o Papa, estou contra o pastor, estou contra a Bíblia. Então a gente deixa as coisas fluírem e sigamos em paz. Tem uma pergunta aqui da Raquel. Boa noite. Certa manhã, acordei com essa mensagem. O Filho, Jesus, 7 igrejas, 7 continentes. Não consigo decifrar o simbolismo. Tem algum sentido? Olha, tem muitas coisas que são 7 e a gente não pode se abraçar com isso, porque tem muitas que são 7, tem muitas que são 6, tem muitas que são 8. Então, se a gente procurar muito essas questões do lado de fora, nós corremos o risco de nos perder na caminhada. Porque, embora seja importante estudar, é muito mais importante mudar. Se eu estou atrás de conhecimento apenas para saber, para conhecer, eu talvez me perca nos labirintos do conhecimento. E o grande propósito da doutrina espírita é ser a doutrina consoladora, ou seja, ela nos traz o conhecimento para confortar os nossos corações.
Então, esses simbolismos, essas buscas tão exegéticas de textos, bíblicos ou não, religiosos ou não chegam a ser a principal preocupação. E uma coisa importante é que essas leituras religiosas não têm gabarito para ter só uma resposta certa. Você pega uma parábola, ela tem 50 interpretações, 1000 interpretações. Cada passagem tem diversas formas de você interpretar o dito. Então, não dá para a gente dizer assim, isso aqui significa tal coisa. São 7 igrejas? São as 7 igrejas que o Rafael, inclusive, as enumerou na live passada. São 7 continentes? São 7 continentes. Mas as 7 igrejas estão todas na Ásia Menor. Então, assim, acaba não tendo uma conexão estreita entre essas questões. Eram 7 igrejas representando os 7 continentes? Pode ser, que é uma possibilidade, mas isso não é o essencial. O essencial é nós buscarmos os aspectos da transformação das nossas vidas. Aqui é um comentário da Fátima Rabelo. No livro do professor Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas, que dá para sentir o quanto foi mudado vários entendimentos. Sim. É só um comentário que ela faz. Vamos falar isso mais à frente, quando a gente chegar na Idade Média. E na verdade a gente muda muito. A igreja mudou muito, as ortodoxias mudaram muito, e a gente tem que pensar dessa transitoriedade. O que a gente tem que ter como mais importante é o aspecto moral, porque os artigos de fé que foram colocados como inquestionáveis em determinado momento, caíram vários. Porque a gente vai evoluindo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, somos seres ainda imperfeitos. Então é bastante racional que a gente mude, aprimore, evolua em algumas formas de pensar, sempre buscando se tornar uma pessoa melhor. A Camila Ferraz, ela pergunta, fora da igreja não há salvação? Na verdade, eu acho que ela está perguntando se é esta frase, porque está entre aspas. Em algum momento da nossa conversa, nós falamos sobre alguma coisa que a igreja estabeleceu como verdade. E aí ela traz essa frase. Essa frase, ela capeia, ela está inserida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo chama-se Fora da Caridade na Salvação, mas ela é inspirada, é uma paráfrase dessa frase, fora da igreja na salvação, que não é desse período. A frase fora da igreja na salvação é bem já depois, na Inquisição, já encostando o século XVIII, século XIX, é quando essa frase vai surgir. Nesse período não tinha isso ainda não, porque a igreja nem estava ainda estruturada, como se poderia pensar. Para que ela pudesse dizer isso, era preciso que ela estivesse com muito mais força do que ela tinha. Ela ainda era igreja perseguida, ela não poderia se apresentar com esse tipo de propósito. E há uma coisa interessante, sabe, Cleide, que se a gente pensar ao longo dos séculos, a igreja quis construir isso como um artigo de fé. Fora da igreja não há salvação. Depois vieram os evangélicos. Sola escritura. Fora da fé não há salvação. Depois a gente vem o século XVIII, que é o século das luzes. O apogeu da razão, o apogeu das ideias mais materialistas. Fora da ciência, fora da razão, não há salvação. Aí vem a doutrina espírita, século XIX, aliança da fé e da razão. E tudo convergindo para a caridade. Olha como a nossa doutrina ela consegue colocar isso de uma forma que a gente consiga compreender e caminhar com mais segurança. Ana Lúcia, não tem um livro Cipriano Condenado pela igreja? Tem sim. Existe, não é bem condenado pela igreja, mas existe um livro chamado Livro de São Cipriano, que é um livro que tem uma série de rezas, tem uma série de práticas, de magia, e aí esse livro vai mudando a cada edição, o pessoal bota mais 3, tira 2, porque ele não tem um cânone, não é? Então, é um livro de capa preta que vende, aí, olha, cuidado, que esse livro ensina, e você vai em tal local, faz tal procedimento na lua cheia, e aí vai matar a pessoa. Então, tem um monte de coisa, e tem muitas orações. É uma mescla de uma série de crenças religiosas.
Ele não chega a ser um livro propriamente religioso, ele é um livro mais místico, assim, que eles vão reunindo vários conhecimentos de uma frente bastante larga das coisas, vai botando tudo dentro desse caldeirão e publica. Hoje a gente ouve menos falar disso, mas quando eu era menino pequeno, falava-se muito desse livro e as pessoas tinham medo até de pegar. Eu cheguei a pegar quando eu era menino para dar uma lida, assim, eu li com muito medo, eu li com medinho, sabe? Assim, abria assim só com a pontinha do dedo, dava uma lida que eu tinha, que havia muita mística em torno dele. Esse livro aqui é um livro cheio de maldição, mas tinha umas coisas lá que eram orações e tinham algumas coisas. Só que assim, ninguém tem o direito autoral dela. Então eu publico, aí eu enfio mais um negócio dentro. O outro publica, bota mais uma coisa, tira, põe, é uma confusão danada. Uma coisa interessante, sabe, Cleide Alahá, que muitos dos pais da igreja posteriormente foram considerados hereges. Ou seja, a própria igreja passou a perseguir aqueles que foram os apologistas ou apologetas. E esse livro de Cipriano aí é um livro que depois a igreja considerou como um livro de magia, um livro místico, enfim, endosso tudo que o Alahá já colocou. Nós temos aqui a Camila Ferraz. Vicário de Cristo, o segundo então seria o Papa? Tá fechado, Alahá? Na verdade, o título é Vicarius Dei. Vicarius Dei. Não é de Cristo, é Vicarius Dei. Vicário é juiz. Vicarius Dei é juiz de Deus. Não é que ele vai ser juiz, ele vai julgar Deus. Ele é o juiz chancelado por Deus, né? Ele é o juiz divino. E aí, esse é um dos títulos do papado. Vicarius Dei in terris. Seria juiz de Deus na terra. Mas esses títulos, eles são lá da Idade Média, eles não aparecem nesse momento. Nós estamos ainda no cristianismo primitivo, estamos no século III. As questões sobre os pensamentos medievais da igreja vão aparecer mais tarde, quando nós começarmos a avançar nas novas informações que a gente tem para pegar sobre esse conteúdo. Há uma janela de... a própria ideia de Papa não existia ainda. Há uma janela de tempo descrita no livro A Caminho da Luz, cerca de 610 a 1870. Há até uma divergência histórica se seria 607 ou 610. Essa janela de tempo seria um período obscuro, porque a igreja passou a considerar exatamente isso daí, que o Papa seria a autoridade máxima, a infalibilidade do poder papal. Ou seja, você cumpre o externo, você cumpre o dogma e se distancia cada vez mais do Cristo. A Lívia, vocês não acham que a interpretação de muitos livros era subjetiva e com isso muito se perdeu na história do cristianismo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que mais se fez... Olha, desses autores que a gente está comentando, Eusébio de Cesareia, Cipriano, eles escreveram muito. Mas chegou muito pouco na nossa mão. Eles escreveram muito e muitos comentaram o que eles escreveram, mas a gente não tem a carta original. Então as pessoas fazem referência, porque conforme Orígenes dizia que, mas cadê esse texto de Orígenes? Nem tudo chegou, porque era tudo pergaminho, era tudo muito, muito, muito difícil, né? A gente não conseguia ter o que a gente tem hoje, joga na internet, pronto, acabou, não tem como sumir mais, está garantido, bota num ambiente seguro. Naquela época não tinha, então realmente muito se perdeu e havia muita subjetividade. Além do que, e a gente vai conversar isso na próxima live, havia os processos de alteração dos textos, né? O texto não era todo em pergaminho? Alguém tinha direito autoral? Então era possível que eu, ao fazer o texto, eu inserisse um parágrafo, ou eu retirasse outro. Por que eu não podia tirar ou colocar? Eu estava copiando, era tudo copiado à mão, quem copia à mão muda, ué.
Experimente passar limpo uma carta e ver se você consegue passar a carta limpa. Se passar a carta limpa, você vai mudar. Se copiar a carta 50 vezes, você vai mudar a carta 50 vezes. Então, quando se copiava esses textos, a possibilidade de alteração ela é razoável, né? E junto com o texto vem as interpretações. Eu acho que isso aqui não está legal. Acho que esse texto não está bom. Tem um texto, por exemplo, do Evangelho de João, que existe um questionamento no livro A Sabedoria do Evangelho, do Torres Pastorino, em que ele diz que, muito provavelmente, esse texto foi mudado. O texto é assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz, certamente não era esse o texto deveria ser: o eu é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo eu. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo eu. Só que aí, quando o cara pega pelo eu, esse negócio é muito complicado. Bota eu mesmo, que fica mais fácil. Aí coloca eu, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ficou Jesus personalizado e não a figura do eu profundo, do self, como sendo o objetivo maior para o encontro com Deus. Nessa Então, própria frase aí, Elahá, tem uma divergência, porque alguns dizem que o texto primitivo era eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas depois se colocou eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque era interessante para a igreja, porque chancelava a Santíssima Trindade. 3 pessoas consubstanciadas em uma. Caminho, verdade e vida. 3. Deus, Pai, Espírito Santo. 3. Então, para a igreja tinha uma simbologia. Então, os textos vão sendo alterados conforme os gostos, os tempos e os lugares. Por isso que a gente tem que ter o sentido da interpretação, e Kardec nos recomenda sempre o aspecto moral. Jesus é o caminho? É a verdade? É a vida? Agora a ordem aí fica de somenos importância. Ana Lúcia, então foi necessário o sincretismo religioso para fortalecer a propagação do cristianismo? Pai, eu vi uma vez um documentário sobre cristianismo muito interessante, em que o estudioso apresentava exatamente esta tese no estudo dele. Ele dizia que o cristianismo dogmático, equivocado e rígido, ele acabou tendo uma utilidade para preservar o cristianismo e ele poder atravessar a história. Porque se ele viesse despido dessa armadura e fosse apenas um cristianismo relacional, um cristianismo comportamental, sem a estrutura dogmática que foi criada, austera e autoritária, ele discutindo que talvez o cristianismo não tivesse sobrevivido. Então ele diz assim: foi preciso que ele fosse assim para que ele atravessasse os séculos e hoje a gente pudesse tirar essa armadura, acessando a mensagem que está lá dentro e desentravando a mensagem cristã dessa capa que a gente colocou sobre ela, como se ela fosse uma doutrina dogmática rígida. E aí defende a ideia desse processo de sincretismo que foi acontecendo, né? Juntou daqui, juntou de lá, misturou com várias coisas e criou uma doutrina muito forte para que ela pudesse sobreviver. E foi aí, nesse sincretismo, que ela se corrompeu. Na tentativa de ser sincrética, ela se corrompeu e essa corrupção garantiu sua sobrevivência. E lá na frente, que é agora, a gente desenvelopa essa mensagem e vai estudar o que Jesus colocava e não aquilo que a gente vai aprendendo em termos das regras religiosas que nos são colocadas. Nós temos aqui a Licélia. Pergunta 749 do Livro dos Espíritos, quando responde a Kardec que o homem não é culpado pela morte nas guerras. Não seria uma incoerência, já que os cristãos primitivos se recusaram a matar? Você lê o resto dessa resposta? Ele diz assim: o homem não é culpado pelas mortes da guerra, porque a isso está imposto. Ponto em seguida. Aí diz na sequência: mas ele é responsável por toda a crueldade que pratique. Então, quando você está numa situação de guerra,
os responsáveis pelas mortes não são aqueles que as praticam, porque estão obrigados a isso, mas sim aqueles que os mandam para o fronte. Agora, toda a crueldade cometida na guerra passa a ser responsabilidade do soldado. Essa questão, ela, inclusive, no final, ele até coloca, se não me engano, tem um trechinho final que fala sobre a necessidade de nós sermos o mais... Assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Isso, a humanidade que ele tem no momento da guerra. E aí tem aquele filme, né, do sujeito que resgatava os soldados, não matou ninguém, resgatou até os inimigos, né? Um Homem a Mais, parece assim o nome do filme. Mais um homem, sei lá. Assim. Antônio, há algum estudo acerca do tempo decorrido desde o nascimento de Jesus até a chegada dos Reis Magos em Jerusalém e em Belém? Nós não temos um estudo sobre isso. Agora, o que se sabe é que eles não chegaram quando Jesus nasceu. Eles chegaram bem tempo depois. Jesus já estava grandinho quando os magos, que eles não são reis magos, não, tá? Eles são só magos, não tem nenhuma palavra que diga que eles são reis. Vieram uns magos do Oriente, não diz nem que eram 3, nem que o nome deles era Belchior, Baltazar e Gaspar. Só que vieram uns magos, na verdade uns médios, né? Vieram uns médios do Oriente. Agora, se o cara sai do Oriente para ver Jesus, ele não pegou um avião, ele vem de camelo. Aí, meu colega, até chegar em Jerusalém, até chegar em Belém de Judá, vai tempo. Quando eles chegaram lá, Jesus já estava mais grandinho. A gente precisa desconstruir várias coisas na nossa cabeça, porque quando a gente desconstrói, a gente abre espaço para aprender mais. Porque, vejam, a gente não sabe quantos reis magos eram. A gente não sabe o tempo que demorou, mas demorou alguma coisa. A gente não sabe, Cleide, nem se cada um deu um presente. Porque podem os 3 presentes ter sido dados por um só, podem ter ocorrido mais presentes. A gente sabe desse ocorrido, mas os detalhes, isso aí fica por conta da gente pensar sobre, não ter certezas. Recomendo assistir o filme O Quarto Sábio. Excelente esse filme. Excelente. Olha, o Ernesto, boa noite. A grosso modo, não sai tantos os líderes da fomentação das guerras. A espiritualidade não poderia nos auxiliar a deter esses líderes? Olha, não está bem no tema da nossa live, não é? Não Essa tá. questão de guerras, mas vamos lá. Sim, nós temos muitos senhores da guerra, mas os senhores da guerra encontram respaldo na população. Se existe guerra é porque existem os senhores da guerra e aqueles que são interessados nas guerras. Existem interesses econômicos, interesses políticos e até a bestialidade da criatura humana que se sente atraída por esse tipo de comportamento. Se fosse só os senhores da guerra, eles não fariam guerra em lugar nenhum, porque a hora que eles propusessem, eles seriam retirados dos seus postos de comando. Então, existe, no fundo, ainda no cerne da criatura humana, um interesse por essas questões relacionadas com a guerra. Vai lá, Rafael. Olha, tem a Fátima Rabelo. A palavra reencarnação é feita por Kardec. E a ideia no passado que substituía era renascimento. Está correto? Olha, cada lugar do planeta tinha uma forma de representar isso. Na Índia era chamado de renascimento. Em Israel era chamado de ciclo das almas. Na Grécia era chamado de palingenesia, ou seja, geração múltipla. Era gerado várias vezes. Agora, quando a gente vê esse termo, a gente tem que entender que o que Kardec quis fazer foi uma representação mais efetiva de uma palavra que criasse uma ideia mais clara das coisas. Então, ele cria a palavra reencarnação, essa surgiu com Kardec. Mas o conceito de reencarnação é muito antigo. Então, a palavra reencarnação, sim, ela é feita por Kardec. Agora, a ideia é muito antiga. Por que Kardec fazia isso? Na introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca:
para ideias novas é necessário palavras novas. E para que a gente não se atrelasse às palavras já antigas, que podiam carregar determinados conceitos que contaminassem o pensamento originário, então Kardec prefere utilizar novas palavras. Ele usa a palavra médium, mediunidade, reencarnação, perispírito. São todas palavras que ele concebe para desatrelar, mas esses conceitos todos já existiam. Perispírito, o conceito existia, mediunidade, médium, reencarnação, tudo já existia. É apenas uma reconceituação para não deixar com que outros conceitos contaminassem o pensamento espírita. Mas a tese é a mesma. Acabou, Elahá, as perguntas. Tem só uma da Mazé aí que eu gostaria de responder. Ela está perguntando: Rafael, Santo Antão é o mesmo Antônio de Pádua? Aí logo embaixo a Camila coloca assim: Mazé, Santo Antônio de Pádua é o santo casamenteiro? Vamos lá. Santo Antão não é Antônio de Pádua. Aliás, Antônio de Pádua não se chamava Antônio de Pádua. Ele se chamava Fernando de Bulhões. E ele nem era italiano, ele era português. Ele era um monge agostiniano. Ele saiu de Portugal e foi para a Itália. Por que eu gosto tanto dele? Porque chegando na Itália ele tornou-se franciscano. Ele encontrou-se com Francisco de Assis e lá ele tomou outro nome. Ele tomou o nome Antônio de Pádua, porque há na Itália uma cidade chamada Padova, que é traduzida para o português Pádua. E ele tinha uma oratória brilhante, uma oratória, por exemplo, igual Leon Denis, que é um grande orador. Ele convertia as pessoas pelo poder da sua oratória. Tanto que na igreja, em Pádua, tem a língua dele, gente, é uma representação do poder da oratória. E o grande campo dele de pregação, ele pregava contra você ganhar dinheiro a juros, a usura, que tornava umas pessoas muito ricas, enquanto o povo ficava na miséria. Então, Mazete, respondendo mais diretamente, Santo Antão, século III, Antônio de Pádua, é ali no século XII, na época de Francisco de Assis. Gente, nós estamos com 500 pessoas aqui conosco. Então eu vou ler uma poesia. Lê. Pode ler. Vamos encerrar, então, com a poesia, né? Isso. Vamos encerrar com a poesia do Rafael. Eu não sou a Sâmia, mas eu também gosto de escrever. Para a gente não ficar só na história de tantos esses dados que às vezes a cabeça da gente fica queimando. Gente, queima mesmo. O conhecimento é isso. O conhecimento tira a gente da zona de conforto. Eu me lembro de Divaldo Pereira Franco uma vez dizendo assim: Joana, as pessoas estão dizendo que você escreve muito difícil. Não dá para você escrever mais fácil, não? E ela respondeu com toda a gentileza e educação: meu filho, se a gente escrever muito fácil, as pessoas se acostumam. Então a gente eleva um pouco para as pessoas se habituarem a procurar um pouco mais. Então, o propósito das nossas lives não é tornar todo mundo aqui conhecedor da história do cristianismo, mas que a gente possa pesquisar mais, estudar mais, dialogar mais, que isso vai fazer da gente espíritas ainda melhores. Evangelho e vida. Guiados pelo amor do Cristo, caminhamos nós. Míseros peregrinos em trabalhos de redenção, buscando a luz da vida, o Evangelho em ação, sempre amparados por um Pai que não nos deixa sós. Viemos de longe da simplicidade e ignorância, desbravando os mundos e seus rincões, em que prejudicamos a muitos corações por conferir à matéria demasiada importância. Somos filhos do erro, mas a caminho da luz. E cada dia é oportunidade de testemunhar o nosso urgente compromisso de amar, seguindo os passos do Mestre Jesus. Hoje no Brasil, uma terra abençoada, onde a árvore do Evangelho se transplantou, dando novo ânimo àquele que se equivocou para se redimir em nova alvorada. É o Evangelho, a boa nova de Deus, o amparo dos aflitos e caídos, a estrela que guia os corações aflitos, pois o Pai não abandona os filhos seus. Muito obrigado, Elahá, muito obrigado, Cleide,
Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco até às 11 horas da noite. Um beijo grande. Obrigada, Rafael. Boa noite. Obrigada, Erralahá. Obrigada a todos que nos acompanharam e a todos que virão ver esse estudo depois. É uma grande alegria esse ensinamento para nós. Gente, uma boa noite para todos nós. E daqui a 15 dias... Daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias. A gente não vai ter quinta semana. Não vai ter. Então, daqui a 15 dias, a gente volta a se encontrar para mais um episódio. Vai cair que dia? Deixa eu ver aqui. Peraí que 26. 26 de março. Eu vou estar em Brasília, vou ter que conseguir lá um amigo para... Eu não vou conseguir fazer a live dia 26. Não vai conseguir? Não vou conseguir. Tem um compromisso que eu não vou poder estar presente. Quer jogar para outro dia? Quer pular essa? Que eu não vou falar do século IV sem você, Lahá. Século de Constantino, de Teodósio, de Agostinho de Hipona. Não dá. Tem que estar juntos. E se não virar duas, né? Porque nós vamos chegar no principal daqueles que foram os apologetas ou os pais da igreja, que é Agostinho de Hipona. Nós vamos falar de Constantino, vamos falar de Teodósio, vamos falar de um período importantíssimo. Tá bom. A gente vai ter que pensar, né? Se a gente pula para daqui a um mês, né? Se a gente faz, porque senão a gente vai perder a cadência de ser na segunda e na quarta-feira. Tem que voltar na segunda, quarta-feira de abril. A gente vai pensar. Nós vamos pensar aqui. A gente Olha, o que você decidir, você e a Cleide decidirem, para mim está decidido. Certíssimo. Então, tchau, então, gente. Tá bom. Gente, boa noite tchau para todos. Até uma próxima. Até a próxima.